Olá, boa noite. A edição de hoje foi inspirada na declaração de um professor de comunicação em entrevista concedida ao público na TV para uma edição em que o assunto era carnaval. De quase meia hora de gravação, menos de um minuto foi levado ao ar, porque a entrevista foi editada. Mas veja agora o que diz o professor. É preferível, do ponto de vista de quem dá uma entrevista, não falar muito, falar estritamente o necessário, porque assim ela está se salvaguardando de edições outras completamente atrabiliárias, e isso dá um resultado qual seja, o da fonte olhar e dizer, eu não me reconheço nesta entrevista, eu disse uma coisa e saiu outra, foi manipulado e eu estou insatisfeito. O professor tem razão, mas por melhor que faça o editor, ninguém gosta de ser editado. Nesta edição você vai conhecer os critérios, as técnicas e a ética do trabalho que põe jornalistas e entrevistados em lados opostos da edição. É o que você vê agora no Público na TV, um programa da ouvidoria da empresa Brasil de Comunicação. O telejornalismo organiza os fatos de interesse público, transformando-os em narrativas que chegam como notícias à sua casa. Veja como é feito o trabalho dos editores que constroem o discurso jornalístico com texto e imagem. O trabalho de um editor de texto de televisão, ele não difere muito de um trabalho de um editor de texto da agência ou de rádio. Na verdade, a mecânica que é um pouco diferente, porque o ritmo da televisão também é um pouco diferente. Você discute o texto, discute também a gravação dos offs, a entonação, você tem que, o repórter tem que se preocupar com isso, corrige ou faz algumas correção de informação ou correção de rumo do texto. Feito essa parte para a ilha de edição, onde a gente vai ter o auxílio, a colaboração do editor de imagens ou pós-produção. O trabalho do editor de imagens, você tem o trabalho do editor de jornalismo e o trabalho do editor de programas. O do jornalismo, ele trabalha mais aquela coisa do factual, a gente não tem muito contato com a repórter, as matérias chegam, com o roteiro pré-escrito, com a indicação das sonoras, com a indicação de passagem, tudo, você monta aquela matéria com o editor de texto. No meio da produção, da edição, da montagem do programa, a gente conversa muito com o repórter porque a gente sente falta de algumas coisas, então às vezes a gente tem que modificar off, tem que modificar, tem que gravar uma passagem nova. Então a gente tem um pouco de contato ainda com o repórter e com o editor de texto. E é um trabalho de lapidação. Para um programa de 52 minutos, eu chego a ter, às vezes, 15 horas de gravação, 10 horas de gravação. E aí tem a parte ainda de finalização, que é onde você vai, eu chamo de perfumaria, é onde você vai tratar as imagens, onde você vai criar sobe-som, você vai colocar uma trilha, você vai tentar deixar o programa mais agradável, menos cansativo de se ver, que se for só informação, ninguém aguenta ver 52 minutos. Não vai ser fácil. Venho do teatro, onde a edição, digamos, é diferente, mas não que não exista, porque só que ela é feita bem antes e com muito mais tempo. O ensaiar é um pouco editar. Por exemplo, um pequeno corte pode ser um ensaio inteiro e pode, às vezes, ser positivo, porque ao tirar aquele trecho no teatro, a peça, digamos, ganha uma fluência que aquele texto levava por outro caminho, que nesse momento e nessa montagem não são necessários. Na televisão, cortar é um suplício, é uma dor. Tchá, tchá. Tem que tirar 9 minutos. Meu Deus do céu.
como é que daí se pode selecionar umas coisas e dispensar outras. Então, eu às vezes fico angustiado, depois vendo o programa pronto, pensando no não programa, que é aquela parte do programa que foi cortada. Eu digo, será que naquilo que eu estou chamando aqui de não programa, tinha um interesse até maior do que no que está no programa? No próximo bloco, uma entrevista com o professor que inspirou esta edição. A gente volta já. A edição é uma das rotinas mais delicadas do processo de produção do jornalismo. Editar a fala de um entrevistado ou o texto da notícia é um trabalho, acima de tudo, de produção de sentidos. O que você entende e reproduz pode provocar mudanças na realidade, na vida em sociedade ou, em ponto menor, na sua própria vida. E é sobre este assunto que vamos conversar com o professor de comunicação, Luiz Martins, o mesmo que você viu no começo do programa, falando sobre edição. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigada Regina. pela sua participação. Nós que agradecemos. Professor, a gente está falando, o assunto é edição, né? Em que medida a edição ela pode manipular o discurso? O trabalho do editor é muito mais de jogar fora quando há excesso, né? Portanto, ele tem que selecionar e tem que dar uma ordem. O que é a prioridade, o que vai antes, o que vai no meio, o que vai no final. E isso em cada informação. Então, eu acho que o problema é quando há uma intenção de torcer, de distorcer, de omitir um pedaço, de comentar outro, de opinar outro. Então, acho que há uma diferença entre... E, professor, o senhor acha que isso interfere na percepção do espectador? Interfere sim, por quê? O tempo, sobretudo a questão do tempo, ele é muito escasso para o jornalista dar a informação. E se esse tempo for usado exatamente para eleger uma informação tendenciosa, então isso já é um problema. Então, eu acho que no final, o público vai depender da pluralidade da informação. Portanto, eu acho que o prejuízo é muito maior quando por exemplo, um telespectador depende só daquela emissora, ou um leitor depende só daquele jornal ou daquela revista, ou um ouvinte de rádio depender só daquela informação. Então, acho que numa sociedade, quanto mais plural as informações puderem ser dadas, mais o cidadão tem chances de não ser manipulado. A grande manipulação que já existiu na história, que foi o nazismo, o que era? Era o monopólio da opinião. Então, se a opinião não ficar monopolizada, já é uma grande possibilidade de que o público tenha alternativas de informação. Os produtos jornalísticos, eles interferem, de fato, na realidade? Interfere a ponto de a realidade ser o que foi noticiado, como se a realidade dependesse, para ser real, de ser representada, digamos, midiaticamente, ou seja, por meio dos meios de comunicação. Os meios de comunicação têm um papel muito grande no que vai ser considerado existente. Então, de certa forma, o que existe e o que causa sentido, o que produz sentido, o que vai gerar debate, discussões, ou seja, o que entra na agenda é basicamente o que os meios de comunicação agendam. A sociedade tem uma agenda, mas a própria agenda da sociedade, se ela não passar pela agenda dos meios de comunicação, não existiu enquanto grande
perspectiva de discussão. Quando o senhor vê a sua reportagem editada, o que é que o senhor sente? Eu vou tentar aqui me sentir no lugar de todas as pessoas que dão entrevistas, né? Por vezes, uma entrevista tem 20 minutos e sai em 20 segundos. Então, quem dá uma entrevista é sempre um mistério, é sempre uma incógnita, o que vai sair. Mas mesmo para os jornalistas, porque muitas vezes o público que é entrevistado acredita que o jornalista, que o que saiu ali foi decisão do jornalista. E a decisão é dos editores, né? Não é nem sempre dos repórteres. Então, é bom que se diga também que o que sai publicado, ele é uma síntese telegráfica do trabalho do repórter, do trabalho do jornalista. Isso o público muitas vezes não sabe. Então, eu diria até que no Brasil existe uma prática de telejornais telegráficos. Os telejornais são muito frustrantes. Você diz assim, mas já acabou? Eu queria saber um pouco mais, eu queria um pouco mais de detalhes, um pouco mais de contexto, um pouco mais de análise. Então, eu acho que isso é um pouco da cultura do Brasil, sabe? Os telejornais são muito telegráficos, é síntese demais. Então, para as pessoas que dão entrevista, primeiro já é um problema saber se vai sair. E depois como vai ser Segundo, editado. o que vai sair. Então, por isso que eu digo assim, que é preciso ter muito cuidado, porque há uma diferença muito grande sobre o que deveria sair do ponto de vista do público, do ponto de vista de quem dá uma entrevista e do ponto de vista de quem edita. Né? Mas, professor, eu queria lhe agradecer a sua participação no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Não saia daí, a gente volta já. Com exceção das transmissões ao vivo, tudo mais em televisão é editado. Veja como é feita a edição final do Público na TV, o programa que você está assistindo agora. Estamos aqui na ilha de edição do programa Público na TV. Vamos conhecer como é feito o trabalho de edição final com o nosso editor, o IG. Então, uma vez que o programa já está gravado no estúdio e que as matérias já estão editadas, nós iniciamos o processo de edição final. Existem algumas matérias onde suas chamadas são feitas no estúdio. No entanto, no dia que nós fazemos a gravação do estúdio, essas matérias muitas vezes não estão prontas ainda ou estão em processo de gravação. Isso significa que nós precisamos colocar essas matérias posteriormente. A nossa apresentadora, no dia em que ela gravou o programa, ela fez uma chamada, ela olha para o plasma e nós adicionamos na finalização a imagem para a qual ela faz a chamada. A gente só pega o movimento da apresentadora virando para o quadro e depois adicionamos a imagem. Tudo isso feito aqui na pós-produção. Outro processo que nós fazemos é o de tratamento de imagem. Algumas imagens que podem vir um pouco mais escuras ou algumas imagens que não têm uma coerência, por exemplo, de cor entre uma imagem e outra de uma mesma reportagem, nós trabalhamos afinando a iluminação e essas características de cor da imagem. Também utilizamos o recurso de videografismo para deixar algumas matérias e VTs mais interessantes. Depois desses processos prontos, nós fazemos a mixagem final do áudio do programa para que ele seja exibido no formato adequado. No dia 19 de março, recebi em meu ateliê de artes plásticas a jornalista Jaqueline, que foi entrevistar o meu aluno Tonico e outros mais que têm síndrome de Down. Foi recebida com muita alegria por parte dos alunos e todos fizeram questão de falar e mostrar os seus trabalhos. Ela informou o dia e horário em que seria exibida a reportagem. Infelizmente, o jornal não exibiu estes alunos,
tendo sido entrevistado somente o Tunico. Fiquei consternada com a situação, pois a expectativa era grande e todos os outros ficaram inconsoláveis por não terem aparecido. Em uma reportagem, precisamos privilegiar o interesse que o assunto tem para toda a sociedade. Infelizmente, grande parte do que é gravado não tem como ser levado ao ar, mas a contribuição de todos os que participam é muito importante para a qualidade da reportagem. E a edição é um momento em que você vai definir o que vai entrar e o que não vai entrar. E nem sempre todo aquele conjunto de informações que você reuniu vai ao ar. Isso por diversos motivos. Às vezes há uma limitação de tempo. Então você tem várias entrevistas, mas a sua matéria só pode ter 1 minuto e meio, 2 minutos. E esse trabalho de definição do tempo, ele precisa ser feito de modo que um telejornal de 1 hora possa fechar no jargão jornalístico. E para compensar a frustração causada pela edição, apresentamos novamente os alunos que ajudaram a TV Brasil a fazer a reportagem do Dia Internacional da Síndrome de Down. Paloma Rodrigues, Suzana Lira e Antônio Araújo da Silva Filho. O Público na TV agradece a todos pela importante participação. Espero que possa ter auxiliado com a minha crítica para que não haja outros casos parecidos, principalmente em se tratando de pessoas especiais. Atenciosamente, Ana Maria Torres Marques. O Público na TV fica por aqui. Uma boa noite e obrigada pela audiência.